Olá, seja bem-vindo. Estou chegando para a gente levar mais um papo sobre, é claro, o assunto que está bombando, o assunto do momento, a participação do ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, a famosa CCJ. Gente, seguinte, tivemos vários pontos importantes na participação do ministro Sérgio Moro na audiência, na inquirição, onde foi questionado sobre os vazamentos da Operação Lava Jato e, é claro, separamos em tópicos para a gente comentar um pouquinho aqui sobre cada tópico, sobre cada um desses tópicos em detalhes aqui para você, beleza? Primeiro tópico que nós separamos foi a fala do senador Marcos Rogério, quando ele diz: a Lava Jato é maior que seus integrantes. Concordo plenamente com ele, assim como o ministro Sérgio Moro também concordou. Porém, da mesma forma que o Major Olímpio argumentou, nós não temos como, não existe a possibilidade de separar hoje Operação Lava Jato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Não existe como. Sempre que se ouve a palavra Operação Lava Jato, a primeira palavra que vem à mente é nada menos que Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol. Eles são a alma, eles foram a alma da Operação Lava Jato. Como podemos perceber, o juiz Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro exatamente para evitar que um aventureiro qualquer viesse a tomar conta do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro e interferisse nas operações, nas ações da Operação Lava Jato, que interferisse como outros ministros da Justiça tentaram fazer, como os anteriores diretores da Polícia Federal tentaram interferir, tentaram barrar, tentaram estancar a sangria. Pois é, exatamente por isso o ministro Sérgio Moro foi lá, se exonerou do cargo de juiz, que era vitalício, para exatamente aceitar ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Sobre aceitar ser ministro de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro argumentou: eu aceitei ser ministro da Justiça exatamente por acreditar que eu poderia fazer mais. Essas foram as palavras de Sérgio Moro durante a audiência no Senado ontem, que deu o que falar. Dentre as muitas falas do ministro Sérgio Moro, nos chamou a atenção algumas. Uma delas foi a notícia de um site internacional especializado em corrupção que ele citou. Ele disse que o site, a princípio, no início dessa polêmica, o site foi lá, publicou um editorial onde ele massacrava a Operação Lava Jato, os investigadores e o juiz. Aí, de repente, uma semana depois, o site foi lá e novamente publicou outro editorial com o título "O incrível escândalo que encolheu", dando a entender que ele entendeu o significado, que ele entendeu o que realmente estava acontecendo e que, na verdade, não se tratava de um conluio para prender determinadas pessoas, e sim de uma força-tarefa de fato no combate ao crime organizado, no combate à corrupção. Simples assim. Qualquer pessoa de mente aberta que pegue a fundo essa situação para analisar, com certeza vai chegar à mesma conclusão. Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato não cometeram nenhum crime, não fizeram nada ilegal, muito pelo contrário. Todas as ações deles tinham como objetivo prender criminosos. Não é o que a gente espera de juízes e procuradores e Ministério Público e policiais. Não é o que a gente espera. Não é para isso que o dinheiro público paga eles. Não é para combater o crime. Aí, de repente, quando se combate o crime de fato, não pode porque o cara é meu político, não pode porque o cara paga as minhas contas, não pode porque o cara me dá uma propininha aqui, outra propininha ali, tem que fazer vista grossa. Não é assim não, gente. Próximo tópico aqui pra gente é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro questionou o ministro Sérgio Moro sobre possível venda de mandato de Jean Willis para o suplente. Como sabemos, deputado Jean Willis não assumiu o cargo de deputado para o qual ele foi reeleito, abandonando o cargo, e seu suplente assumiu o cargo. Suplente esse que é casado com o dono do InterCPT. É isso mesmo, casado com o dono do InterCPT, site esse que foi o responsável pela invasão e divulgação do conteúdo das redes sociais dos procuradores da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro. Gente, pensem, Jean Willis não assume o cargo, aí o suplente assume e de repente o marido do suplente se envolve numa situação dessa. Leva ou não leva a crer que isso sim foi um conluio? Esse sim foi o verdadeiro conluio. Um conluio contra a Operação Lava Jato com o claro objetivo de soltar Lula, Dirceu,
Palocci e companhia. Entendam, meu povo! Será que é só eu que vejo? Não acho, não. Em relação à questão de João Willis, levantada pelo Flávio Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, que também é filho de Jair Bolsonaro, em relação à questão levantada por Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro disse que não pode comentar, mas que a Polícia Federal está investigando a fundo todos os detalhes, todas as denúncias feitas em relação a isso e que em breve teremos novidades sobre o caso. O senador Jorge Cajuru disse, entre vários elogios que ele fez ao ministro Sérgio Moro, que Sérgio Moro pode colocar um atestado de idoneidade. Palavras dele, deixa eu ver aqui, deixa eu recuperar aqui. Ministro Sérgio Moro pode colocar um atestado de idoneidade na sua porta. Pois é, essas foram as palavras que o senador Jorge Cajuru utilizou para externar seu apoio ao ministro Sérgio Moro em relação aos vazamentos. O ministro Sérgio Moro foi questionado pelo senador petista Humberto Costa sobre se ele não tinha medo do Intercept, das novas publicações, das novas denúncias, dos novos vazamentos do Intercept. Mais do que isso, o senador Humberto Costa fez uma clara ameaça ao ministro Sérgio Moro. Ele disse: não brinque com o jornalista, ele tem muita coisa ainda para desvendar, ele tem muita coisa ainda para publicar. Claramente ameaçando e tentando intimidar o ministro Sérgio Moro durante a audiência no Senado. E o senador Humberto Costa perguntou ao ministro Sérgio Moro se ele não tinha medo das novas publicações do InterCPT. Então o ministro Sérgio Moro respondeu com os seguintes dizeres: não estou com medo. Se tem mais coisas, publiquem tudo de uma vez. O ministro Sérgio Moro ainda disse que o site fica fazendo muito sensacionalismo, publicando as mensagens a conta-gotas, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Parece que tem medo de publicar tudo de uma vez e o site deixar de existir como era de semana passada para trás, porque também não existia. E aí, de repente, a sensação que se tem é: estão guardando para publicar um pouquinho para cada dia, porque depois disso não terão mais o que publicar e aí ficarão ou se perderão no esquecimento, como muitos sites esquerdistas ou como muita imprensa esquerdista tem feito por aí. Uma cena muito intrigante que aconteceu na audiência foi o comentário do senador Renan Calheiros. É aquele mesmo que é acusado de várias situações, que tem vários processos nas costas, muitos deles referentes à Operação Lava Jato, muitos deles ele responde na Operação Lava Jato. E o senador Renan Calheiros, ele não sabia se ele acusava, ou se ele defendia, ou se ele simplesmente perguntava. Ele não sabia o que fazer. Tinha momentos da fala dele que você tinha a sensação de que ele ia atacar. Aí de repente ele recusava e começava simplesmente a usar palavras dos outros para argumentar, dando a entender que, não é eu que estou falando não, é o povo que está falando, é a mídia que está falando. Então, dificilmente você sabia o que ele queria fazer nos primeiros minutos da fala dele. Porém, chegou um determinado momento em que ele rasgou o verbo. Na inquirição do senador Renan Calheiros, é claro, ele não poderia falar de outra coisa, como sempre, senadores, políticos legislando em causa própria. Ele questionou sobre a aplicação do ministro Sérgio Moro, quando juiz, a lei de delações premiadas, que é a lei de 2013. Então o senador Renan Calheiros perguntou ao ministro Sérgio Moro sobre a aplicação dessa lei, ou sobre a aplicação desses procedimentos de delação premiada anteriores à lei de 2013. E o Sérgio Moro citou várias leis que dão suporte ou que dão embasamento para a delação premiada. Entendeu? Uma das citações do ministro Sérgio Moro é datada de 87, ou seja, desde antes da lei de 2013, a delação premiada já era prevista na lei brasileira, na Constituição brasileira. E adianta não, Renan, vai cair, meu parceiro, você vai cair, a sua batata tá assando e a sua hora vai chegar, viu? Esquenta não. Outra participação bastante importante foi a do senador Major Olímpio, do PSL. O senador Major Olímpio lembrou a fala de muitos dos senadores que dizem: eu sou a favor da Lava Jato, eu sou a favor da Operação Lava Jato, eu sou favorável ao combate à corrupção, mas sou contra determinado procurador, sou contra o juiz Sérgio Moro, sou contra essa ação, sou contra aquela ação. Não existe isso. Ou você é a favor da Operação Lava Jato
e é favorável a todos os seus integrantes, ou você é contra a Operação Lava Jato e é favorável a qualquer investigação que seja contra apenas aos seus adversários. Se é contra o seu amigo, aí você já quer que bote panos quentes. Em relação a isso, tivemos o senador Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, é claro, como sempre, esquerdista declarado como sempre, senador Randolfo Rodrigues disse que, abre aspas, a Operação Lava Jato não é um patrimônio de Vossa Excelência. O combate à corrupção não é um patrimônio de Vossa Excelência. É um bem da humanidade. É isso meu, é isso seu, é de fulano, é de... Dando a entender que, aos poucos, o combate à corrupção e a Operação Lava Jato, é claro, já tem aquele carimbo de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E parece que o senador Randolfo Rodrigues se sente incomodado com esse estandarte da Operação Lava Jato, contendo a foto do Sérgio Moro e do Dallagnol. Bem, eu lá quero saber quem é o responsável ou de quem é o mérito pelo combate à corrupção no meu país. A única coisa que eu quero é que se combata. Eu não quero saber quem é o policial que está prendendo o criminoso, contanto que se prenda o criminoso. Entendeu? É simples. Mas não. Randolfo Rodrigues deixou claro que se tem que fazer, que seja ele o responsável. Que seja ele o autor do ato. Entendeu? Ele não quer que ninguém carregue o rótulo de combatente da corrupção ou de chefe da Operação Lava Jato, para que ele também tenha condições de tirar uma casquinha política na situação. Sobre as mensagens em si, Sérgio Moro disse, mesmo que tenha alguma coisa naquelas mensagens que eu de fato tenha dito, não tem nada naquelas mensagens que seja crime, que configure desvio. Não tem nada. Sérgio Moro também enfatizou que boa parte daquelas mensagens podem ter sido adulteradas, podem ter sido incrementadas no sentido de dar malícia ou de dar uma falsa interpretação ao sentido das mensagens. Sérgio Moro disse que nem mesmo o hacker conseguiu levantar todas as mensagens. Ele disse que não tem mais o aplicativo e que provavelmente as mensagens não existem mais, mas deu a entender que se elas existirem, ele vai permitir que o site as liberem, que o site as divulguem, para que o povo faça o julgamento que achar necessário. Uma das muitas acusações feitas ao ministro Sérgio Moro durante a inquirição, durante a audiência no Senado Federal na CCJ, foi de que houve um conluio entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Sobre isso, Sérgio Moro disse: quem foi condenado baseado em provas. Houveram 45 condenações, 45 sentenças, e dessas 45 sentenças, o Ministério Público recorreu de 44. O Ministério Público questionou 44 das 45 sentenças de Sérgio Moro. Que conluio é esse? Que conluio é esse? Que combinação é essa onde o meu parceiro discorda de tudo que eu faço? De tudo que eu falo? A presença do ministro Sérgio Moro na CCJ nos abriu muitos horizontes, nos mostrou muita coisa. Podemos perceber que vivemos em tempos muito difíceis no Brasil. Não no mundo, mas no Brasil. Vivemos em tempos onde não se pensa mais no coletivo, onde não se age mais em prol do coletivo, onde quem luta pelo coletivo, às vezes, é combatido simplesmente por pessoas que pensam apenas no individual. Nós precisamos vestir a nossa camisa. Nós precisamos definir exatamente quais são as nossas bandeiras e ir para a guerra com todas as nossas armas. Porque, como pudemos ver ontem, o exército que luta contra as pessoas de bem estão armados até os dentes. E eles não têm compaixão, não. Eles não têm piedade de quem quer que seja. Acompanhamos ontem a tentativa de massacrar um homem justo, honesto, trabalhador, que é perseguido, segundo as palavras do ministro Sérgio Moro, simplesmente porque faz o trabalho dele. E o trabalho dele é nada mais, nada menos que prender bandido.